Está marcada para amanhã a primeira reunião sob a presidência de Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Essa reunião para decidir a pauta de votações. Ontem, o deputado do Republicanos participou da abertura do ano legislativo, ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e de outras autoridades. Mais cedo se encontraram com o presidente Lula, que prometeu apresentar as pautas prioritárias do governo. Na lista estão temas como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a análise do orçamento que precisa ser aprovado até março. É legal, João Pedro Melo, que a gente fala precisa ser aprovado até março. Já era para estar aprovado, né? Já tem tempo que tinha que estar aprovado. Bom dia para você. Oi, Ivan, bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, já era para ter sido aprovado lá em dezembro, né, antes dos parlamentares entrarem em recesso, mas isso não aconteceu. E agora a expectativa, então, de que toda essa situação esteja concluída, se a gente pode dizer assim, até o fim do mês de março. Mas eu estava conversando com algumas fontes ontem, inclusive fiquei até tarde lá no Congresso Nacional para tratar dessas apurações, que me disse o seguinte, que provavelmente os trabalhos na Câmara vão começar só, adivinhem vocês, depois do Carnaval. Aê! Por quê? Festa, né, evento, sabe como é que é. Por quê? Porque o pessoal está esperando a reforma ministerial do presidente Lula para definir o comando das comissões, já que, de repente, o presidente pode contemplar alguns partidos aliados, entre outras questões, e, com isso, desequilibrar as chamadas forças dentro da Câmara dos Deputados. Então, o que eles vão fazer? Vão esperar o Carnaval, depois do Carnaval deve sair a reforma ministerial do presidente Lula, e aí sim teremos a definição dos comandos das comissões permanentes, já com as forças equilibradas, para saber, por exemplo, quem vai ficar com a comissão mista de orçamento, quem vai ficar com a comissão de Constituição e Justiça, entre outras permanentes da casa. No Senado, a situação já está um pouquinho mais tranquila, mais resolvida, viu? A expectativa é de que essas comissões sejam instaladas nos próximos dias e essa foi uma discussão também feita ontem com o presidente Lula. Um detalhe que vou trazer aqui também, antes da gente ouvir as sonoras, é o seguinte, que ontem a gente teve a primeira reunião de líderes ali com Hugo Mota e essa reunião definiu alguns pontos principais da casa. Por exemplo, toda terça-feira os deputados vão ter que marcar presença, ou seja, tem que estar aqui em Brasília, mas podem circular pela casa. Não precisam obrigatoriamente comparecer ao plenário, mas tem que estar aqui em Brasília. Na quarta, eles vão precisar votar presencialmente, ou seja, todo mundo dentro do plenário entre 4 da tarde e 8 da noite. Hugo Mota já avisou que com ele não tem essa história de trabalhar até de madrugada não. Sessão encerrada no máximo às 9 horas da noite. Na quinta-feira pode ser sessão remota, tá? E na sexta não teremos trabalho, assim como já era na gestão de Arthur Lira. Projetos podem ser votados sempre com o parecer sendo apresentado uma semana antes e a pauta sempre será divulgada na sexta-feira. Essa foi, então, a definição de Hugo Mota ontem nessa primeira reunião de líderes. Bom, a gente falou desse assunto, mas óbvio que ontem o dia começou também com uma reunião desses presidentes, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, com o presidente Lula. E, depois dessa reunião, o presidente da República destacou que a convivência será pacífica com os poderes da República. E a normalidade de um país é a convivência tranquila e pacífica entre os poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um sabendo a tarefa que tem. E eu estou aqui junto com Davi Alcolumbre, eleito presidente do Senado com 73 votos. Estou aqui com o companheiro Hugo Mota, eleito presidente da Câmara com 444 votos. Eu estou muito feliz, porque primeiro sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero, na frente de vocês, dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesse vitais para o povo brasileiro. Bom, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, destacou que o país não tem mais tempo de criar crises onde elas não existem, que é preciso cumprir com as obrigações e resolver as desigualdades que são grandes. Sei da sua capacidade de liderar o Brasil. Vossa Excelência hoje é o presidente do nosso país, tem compromisso com os brasileiros e o Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil
a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo e quero registrar publicamente em nome dos meus colegas senadores, das minhas colegas senadoras, do Congresso Nacional, assim tenho certeza e convicção que o é, sob a liderança do presidente Hugo, na Câmara dos Deputados, e é um gesto para o Brasil, um gesto de aproximação, um gesto de maturidade institucional, onde cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com as suas obrigações e olhar o que é melhor para o Brasil, mas em especial para o povo brasileiro. Pois é, a gente teve aí essa fala do Davi Alcolumbre, o Alcolumbre que foi o cara que falou por mais tempo, viu? O presidente Lula usou ali 3 minutinhos, o Hugo Mota mais 3 minutinhos e o Alcolumbre falou por quase 10 minutos. Mas olha, também participou dessa reunião, como a gente viu ali do lado do Alcolumbre, o Hugo Mota, né? E ele destacou que os temas do governo serão tratados com tranquilidade e que o interesse dos brasileiros será sempre respeitado. A Câmara dos Deputados, penso eu que também o Senado Federal, o Congresso Nacional, estará à disposição para construirmos uma pauta positiva para o país. A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa. Que nós tenhamos a capacidade de lá tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelas deputadas, pelos deputados, pelas senadoras, pelos senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados e que essa harmonia, esse diálogo entre os poderes possa perseverar, porque quem ganha com isso são os mais de 200 milhões de brasileiros que dependem desse nosso relacionamento. Agradeço ao senhor aqui o convite mais uma vez, me coloco 100% à disposição para juntos trabalharmos em favor do nosso Brasil. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe. Bom, além desse momento, né, a gente teve a sessão da tarde que determinou ali, de fato, a abertura dos trabalhos no Legislativo, né? No sábado, eu e Ivan Brandão, a gente conversava com Carlos Andreasa, que falava que a vitória, né, de Davi Alcolumbre significava a vitória do orçamento secreto. E, obviamente, esse orçamento secreto trata sobre emendas. E ontem, durante a sessão de abertura do Congresso, Davi Alcolumbre falou abertamente sobre esse tema. A recente controvérsia sobre as emendas parlamentares ao orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo comum. As decisões do Supremo Tribunal Federal devem sim ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar, de representar os interesses do povo brasileiro, inclusive levando recursos e investimentos a todas as regiões do Brasil. Que a presença hoje aqui de representante dos 3 poderes da União seja mais do que um gesto formal, seja um símbolo vivo de que podemos construir sim juntos e devemos agir com responsabilidade e compromisso de nação. Bom, por fim, então, para a gente encerrar esse assunto do Congresso Nacional, hoje tem uma reunião marcada no Senado, que é a primeira reunião de líderes, viu? Por lá deve ser definida, então, a pauta dessa semana no Senado e também das próximas semanas, né? Mais especificamente desse mês de fevereiro. E, obviamente, também devem tratar a respeito do tema orçamento, que precisa estar completamente aprovado até o fim de março. Bom, enquanto a gente ouvia esses discursos, né, que continham até alguma institucionalidade, lembravam adultos discursando, a gente via as crianças do Congresso brincando com seus bonezinhos lá na parte de baixo. Houve ontem o primeiro capítulo, um gostinho, né, do que será 2025, a Guerra dos Bonés. De um lado, a oposição usando bonés verde e amarelo, com os dizeres, como é que é? Carne barata de novo, Bolsonaro 2026, segurando peças de picanha e uma embalagem de café, que é uma paródia escrita assim, nem café, fazendo pistolinhas com a mão. E do outro lado, a situação com bonezinhos amarelos e azuis, dizendo o Brasil é dos brasileiros, fazendo L com a mãozinha. E atrás, um cara fazendo um fotobomb ali, tentando aparecer com o boné da oposição, invadia a foto dos
os meus adversários. Eles brincaram bastante. Devem ter chegado cansados nos seus apartamentos funcionais, tomaram um todinho, assistiram Tom e Jerry e foram dormir. Hoje tem mais.